meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a diaconisa Beatriz Silva e hoje nós estamos aqui no nosso quarto dia do nosso propósito, em busca do verdadeiro avivamento espiritual para as nossas vidas, a nossa família, a nossa igreja e a nossa nação. Estamos juntos mergulhando no verdadeiro avivamento, mergulhando no Senhor, para que do alto nós sejamos revestidos de poder. E hoje, o que o Senhor tem para falar conosco é o que se encontra em Atos, capítulo 2, versículo 37, 38 e 41, que vai nos dizer o seguinte: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quando há o avivamento verdadeiro, há diversas evidências da obra do Espírito Santo. E uma delas é a convicção de pecado e salvação. Quando há avivamento, o Espírito Santo cria uma atmosfera de busca a Deus, onde os olhos das pessoas são abertos e elas enxergam que verdadeiramente estão em pecados e começa a ver inacreditavelmente uma convicção de atos que eram praticados antes. Agora os olhos são abertos e inacreditavelmente elas começam a ver que aqueles atos são, na verdade, atos malignos. São pessoas que suplicam a misericórdia de Deus, que vão em busca do perdão, que se entregam aos pés do Senhor. E quando essa obra começa a acontecer, há a salvação. Pessoas se voltam para Deus correndo, buscando ao Senhor. E neste movimento, neste real avivamento do Espírito Santo, na convicção do pecado, nós vemos o resultado de que antes eram 120 pessoas em Atos, depois foi crescendo e foi para 3.000, depois 5.000 e a igreja continuou crescendo. E quando Pedro diz assim, quando ouviram isso o quê? Pedro estava falando a respeito de Jesus. Pedro citou a profecia de Joel de que nos últimos dias iriam vir o Espírito Santo e de que também estava reafirmando o que o próprio Davi disse, falando de Jesus Cristo, daquele que o povo havia entregado para ser morto, daquele que si mesmo se entregou e sofreu a morte de cruz para que nós viéssemos receber o perdão, para que a salvação viesse até nós, daquele que é o Senhor e Salvador que foi colocado por Deus como o Messias. E quando Pedro disse isso, o povo começou a ficar atônito, aflito em seus corações, enxergando a verdade, as vendas caem, porque ouvem a palavra da verdade. E há uma convicção do pecado, e agora o que faremos? Se voltem a Deus, arrependa-se, sejam batizados, recebam o batismo do Espírito Santo. E o povo se volta a Deus. Outra evidência a respeito da obra do Espírito Santo é a igreja começando a se estruturar. É verdadeiramente o povo começar a viver em comunhão um com os outros. É os dons do Espírito Santo se interagindo, pessoas recebendo os dons e ambos trabalhando em conjunto para o bom funcionamento da igreja. É a igreja recebendo a estrutura ministerial, um trabalhando em conjunto com o outro, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, um caminhando junto com o outro, e a igreja começa a verdadeiramente ser o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, sabendo que todos somos membros de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, o qual tem por cabeça Jesus. Outra evidência da obra do Espírito Santo são os muitos milagres. Depois de Pentecostes, o primeiro milagre foi a cura do coxo, que estava no meio do caminho. Pedro e João estavam passando e ele vendo aquilo, aquele coxo era colocado aqui
naquele lugar para ficar pedindo esmolas, e quando ele foi pedir esmola para Pedro, ele disse: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E aquele homem andou, e houve um grande milagre, e os milagres é feito, na verdade, para glorificar a Deus e causar o temor no povo. E era o que de fato acontecia quando nós lemos o Novo Testamento. Quando os milagres acontecem, o povo começa a temer a Deus, começa a se voltar para Deus. Só que também outra evidência do Espírito Santo em nossas vidas é a oposição, em que líderes começam a ficar aflitos, começam a olhar e temer, porque eles precisam sair da sua zona de conforto, começam a temer por perder a sua posição. Quando nós vemos que os apóstolos começam a se posicionar, começam a operar milagres que eram feitos pelos apóstolos, como acabamos de citar, então os líderes se levantam contra eles, porque não querem perder a sua posição. Olha só, líderes vivendo de aparências, parece que a chama do Espírito Santo se apagou deles, e eles querem parar a obra do Senhor. Só que ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir. Então eles se levantam, e o mais incrível, eles tentam usar a palavra de Deus para impedir. Só que não, eles sequer vivem a palavra. Eles estão perdidos. E aí, depois desse milagre que aconteceu, eles levaram Pedro preso, tentando fazer com que ele parasse de pregar, tentando proibir ele, ameaçando ele. Só que Pedro disse assim: olha, não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, não podemos nos calar, nós temos que falar. Há uma necessidade fluindo dentro de nós, nós não nos conseguimos ficar calados, porque fomos tocados verdadeiramente pelo Senhor, a graça veio sobre nós, o Espírito Santo veio, não conseguimos mais ficar de boca fechada, nós devemos anunciar a palavra. Eles não conseguem ficar calados. Outra evidência do Espírito Santo é a muita oração. No livro de Atos nós vemos a igreja orando o tempo todo, reunindo em oração, perseverando em oração, e nós vemos milagres acontecendo, obras magníficas acontecendo. Só que nos dias de hoje o que menos vê é a oração. Cultos de domingo lotados, mas durante a semana em cultos de oração é difícil ver pessoas. Poucas pessoas têm buscado verdadeiramente o Senhor em oração, têm negligenciado, essas pessoas têm negligenciado o seu tempo a sós com Deus, a busca no particular. A Bíblia vai dizer: feche a porta do seu quarto e busque o seu Pai que está no secreto. Nós precisamos orar, a igreja precisa se reunir em oração para que nós sejamos fortalecidos, para que nós sejamos revestidos, cheios da graça, cheios do Espírito Santo, renovados, transformados. Nós precisamos do avivamento espiritual para que a glória de Deus venha sobre nós de novo, para que a igreja seja despertada. Uma outra evidência do Espírito Santo é quando a igreja começa a se espalhar. A obra é magnífica, a igreja começa a crescer. Nós vemos em Atos que a igreja está crescendo, há uma obra missionária, o povo se importando verdadeiramente com as missões, buscando isso, porque quando há um verdadeiro avivamento, as pessoas têm um encontro com a salvação e elas não conseguem ficar caladas, porque querem que as outras pessoas também tenham essa experiência da salvação, também tenham esse encontro com Deus, são contagiadas, são cheias do Espírito, cheias do amor e querem transmitir isso para outras pessoas. Elas não conseguem ficar paradas. E alguns irmãos que têm isso dentro de si, uma obra missionária dentro de si, tentam impulsionar isso nos pastores, nas igrejas, e até conseguem produzir algum resultado.
Mas quando isso é operado pelo Espírito Santo, quando há o verdadeiro avivamento espiritual, o Espírito Santo começa a mover, começa a transformar as vidas, começa a ver verdadeiramente a convicção dos pecados, o arrependimento, a volta para Deus. Nós vemos isso no Novo Testamento. Uma igreja, ainda que perseguida, porque há oposição, uma evidência da obra do Espírito Santo em nós, do avivamento, é oposição, porque até mesmo pessoas dentro da igreja vão se levantar, vivem de mentiras e não querem sair da zona de conforto, estão de braços cruzados e querem que as pessoas continuem assim, estão ali só querendo receber dinheiro, querendo manter uma posição e não querem sair disso. Só que viver com Jesus exige posicionamento, exige vida transformada e faz com que nós queremos também que outras pessoas sejam transformadas. E posicionamentos geram oposições. O inimigo se levanta contra nós. Só que nós temos que ter em mente que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja que ora, a igreja que permanece unida, em comunhão, a igreja que busca, que está avivada, que está ligada com o Senhor e o Espírito Santo. Pode vir a perseguição, mas quanto mais nos perseguem, quantos mais tentam contra nós, quanto mais nos reprimem, mais a igreja cresce. Nós vemos isso no povo de Israel, nós vemos isso no Novo Testamento, igreja crescendo. Mesmo o povo sendo jogado na cova dos leões, mesmo havendo apóstolos decapitados, mesmo havendo matança do povo de Deus, a igreja continuava crescendo porque a palavra do Senhor permanecia, a palavra era pregada, a palavra era gerada. A palavra é viva e nós não podemos desistir. Nós precisamos continuar anunciando. Precisamos desse desejo missionário dentro de nós, do Espírito Santo operando essa obra missionária para que pessoas sejam salvas, porque milhões de pessoas no mundo estão perdidas e necessitam da salvação. Necessitam da salvação, da transformação, da restauração, da restituição. Como vão ouvir se não há quem pregue? Como vão se converter? A palavra vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E como é que eles vão se converter se não houver quem anuncie a palavra? Nós precisamos anunciar a palavra. Precisamos de um avivamento espiritual. E por isso os nossos motivos de oração para hoje é orar para que o Espírito Santo de Deus levante um forte movimento de oração em prol do avivamento. Orar para que venha a convicção de pecado dos crentes e que ainda os que não são crentes também. Para que nós venhamos continuar clamando a Deus e para que Deus prepare a igreja para a perseguição. Prepare a igreja para a perseguição, porque o Senhor não prometeu que aqui seria fácil. Mas Ele disse, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Vamos perseverar. Jesus já venceu. Aqui é só uma passagem e breve o Mestre virá. Vamos juntos neste momento orar, buscando a Deus por este avivamento, por esse despertamento do povo que dorme, para que a criação tenha os olhos abertos e haja o verdadeiro avivamento em nós. Uma volta para Deus, para que as pessoas sejam preparadas, porque sim, a igreja será perseguida, a igreja já é perseguida, mas será cada vez mais em cumprimento da palavra, mas o evangelho será pregado nos 4 cantos, e então Jesus voltará. Jesus voltará. Fecha os teus olhos, vamos orar neste momento, vamos buscar o Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu lhe peço, Pai, estenda as tuas mãos sobre nós neste momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, para que o teu Espírito Santo produza, Senhor, um movimento de oração em prol ao avivamento, para que teu Espírito Santo, Senhor, venha abrir os olhos, ó Pai, daqueles que dormem, de crentes, Senhor, que estão dentro da igreja, mas têm se perdido, de pessoas que também não são crentes, Senhor, venha abrir os olhos, venha trazer a convicção do pecado, venha o Espírito Santo convencer do pecado, da justiça, do juízo, venha trazer
Senhor, em nome de Jesus, eu lhe peço que toda cadeia maligna seja quebrada agora, em nome de Jesus, que os muros, Senhor, da incredulidade caiam por terra agora, em nome de Jesus, que a cegueira espiritual seja curada agora, em nome de Jesus Cristo, que haja uma volta ao Senhor, que haja temor nos corações, ó Pai. Abra os olhos do povo, abra os ouvidos para que venham ouvir a Tua palavra, levante pessoas para pregar a Tua palavra verdadeira e genuína, para que pessoas venham crer, venham se voltar ao Senhor, venham crer no Senhor, venham buscar ao Senhor de verdade. Pai, opera um verdadeiro avivamento em nossas vidas, em nossa família, em nossa igreja, em nossa nação. Coloca as Tuas mãos e nos prepara. Prepara a Tua igreja para a perseguição, mas que nós venhamos perseverar, para que nós venhamos continuar a anunciar o Teu Evangelho, sabendo que breve estaremos com o Senhor, que aqui é uma passagem, mas que haja uma verdadeira grande colheita de almas para o Senhor, que haja salvação, Senhor, em muitas almas, milhares, milhões de almas. Venha, Senhor, transformar as vidas, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Neste momento eu quero lhe pedir que nos ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Ainda dá tempo de chamar mais pessoas para fazer parte conosco deste movimento, dessa busca real pelo avivamento verdadeiro, essa jornada que nós estamos com o Senhor, junto com o Espírito Santo, para que verdadeiramente venhamos viver o avivamento espiritual que tanto necessitamos. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e nos ajude a continuar anunciando as boas novas do Reino. Continue firme, perseverando. Persevere no Senhor, busque no Senhor, continue buscando até que do alto sejais revestidos de poder. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Um forte abraço de sua amiga Bia e de seu Pai Celestial.